Boa tarde, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre a presença da família real no Brasil. O texto que eu deixei para vocês, eu acredito que vocês leram, é um texto bastante interessante. O nome dele é Família Real no Brasil, Política e Cotidiano. E vocês deveriam ter percebido que ele usa bastante fonte da crônica, de jornal, de revista. E no século XIX já fornece bastante coisa para a gente. Então, a autora do texto, ela trabalha justamente com essas fontes, apresentando, na verdade, como esse cotidiano no Brasil estava sendo, não só estava sendo presente, mas como ele estava sendo refletido por própria imprensa, por exemplo, brasileira, ou quando ela fala dos momentos em Portugal, portuguesa. Então, na verdade, esse texto é interessante porque, por um lado, ele é bastante descritivo, então ele passa uma certa sensação daquele tempo, daquele período, de como as coisas estavam acontecendo. E, por outro lado, essa presença das fontes, das citações, às vezes até das fotografias de uma página de jornal, de revista, passa para nós uma sensação de ficar mais perto, né, daquele período, daquele momento histórico. Então, eu acredito que vocês leram o texto e que vocês prestaram atenção bastante, principalmente nessas fontes e nas citações, que ajudam a gente a entender e sentir, de certo modo, como as coisas estavam acontecendo naquele período. Então, como nós estávamos já falando nas aulas anteriores, como vocês sabem, né, um dia antes de entrada dos franceses para Lisboa, a corte, em 1808, em novembro, se não me engano, ou em outubro, ela embarca para o Brasil. No dia, em janeiro já de 1888, demorou 3 meses para chegar, né, de Portugal para o Brasil, os navios começam a chegar para a costa brasileira. Um dos navios fica já direto em Rio de Janeiro e o navio com o próprio príncipe regente, Dom João, vai primeiro para norte, passa pelo Pernambuco, Bahia, até chegar no Rio de Janeiro. Já chegando na costa brasileira, o príncipe regente, ele faz a primeira lei, a mais importante de todas, que seria a abertura dos portos. Por que é tão importante a abertura dos portos? Como vocês lembram das aulas anteriores, o Brasil era colônia. O colônia não é somente nome. Colônia, em primeiro lugar, é a sua situação econômica, o seu status econômico. E qual que é o status econômico de uma colônia? Em primeiro lugar, é que a colônia não pôde diretamente negociar com outros países, a não ser através da sua metrópole, que seria Portugal. Então, por que esse é o primeiro fato, a primeira atitude política de Dom João ao chegar no Brasil? Porque a partir do momento que a corte vai vir para o Brasil, o Rio de Janeiro vai se tornar capital do império, quer dizer, não pode ser colônia, mais ainda que o Portugal está sendo ocupado por tropas estrangeiras. Então, na verdade, essa abertura dos portos é o momento econômico mais importante e que, na verdade, a partir do qual o Brasil se torna um Estado independente. Primeiro como parte do Império Português, depois como um reino autônomo dentro do Império Português e, no final das contas, como um Império do Brasil, que está completamente politicamente e economicamente separado do Império Português.
Por isso esse ato é tão importante e por isso ele sempre, em todos os livros escolares, vocês vão ver essa parte. O Dom Pedro chegou, a primeira coisa que ele fez é a abertura dos portos. Então, a abertura dos portos, em primeiro lugar, é porque o Brasil não é mais uma colônia do ponto de vista econômico. Tá certo, gente? Continuando. O nosso texto, ele é muito interessante porque ele vai descrever, de acordo com as fontes, a chegada da família real para a Baía de Guanabara, quer dizer, para o Rio de Janeiro, e vai descrever as transformações que a cidade vai sofrer com essa chegada. Porque vocês imaginem, não é somente a família que chega a corte inteira. A quantidade das pessoas é enorme. E essas pessoas chegam todas, eles têm que morar em algum lugar. Vocês imaginam, né? Então, na verdade, a chegada da família real, ela desde o início vai trazer várias transformações. E desde o começo, essas transformações vão influenciar na vida da cidade, em primeiro lugar, e depois, em função disso, na vida de todo o país. Então, quando a corte chega, em primeiro lugar, onde é que eles vão morar? Então, o Conde dos Arcos, ele vai ser responsável pela acomodação da corte, ele vai instituir o sistema de aposentadorias, que na prática, na verdade, requisitava umas casas dos moradores locais para aconchego da nobreza. Então, ele vai dizer o seguinte, nessa rua vão morar os representantes da corte, então todos vocês vão ter que mudar daqui. A gente vai dar uma pequena recompensa para vocês, mas vocês todos vão ter que mudar daqui. É mais ou menos isso. Vocês imaginem que essa situação, ela causou enorme descontento, tanto para a população que ficou desobrigada, como também para a nobreza portuguesa, que na verdade considerava aquelas moradias desconfortáveis, mal construídas, sem aquele luxo das suas residências em Lisboa. E a população mais pobre, ela ficou marginalizada à região norte da cidade. Tanto vocês podem ver, desde o princípio, desde a chegada da corte, a cidade ela começa a se transformar. E essa cidade também começa a crescer. No momento de chegada de Dom João, havia somente 4 freguesias no Rio de Janeiro: Sé, Santa Rita, São José e Candelária. Aí acaba sendo criada nova, Engenho Velho. Também começam a ser construídas novas ruas que passam a ser pavimentados, a iluminação, saneamento, abastecimento de água potável. Essas todas melhorias na cidade, eles vão acontecendo de 1808 a 1822, sendo que a própria área do Rio de Janeiro, ela havia sido triplicada durante esse período de estada da corte portuguesa no Brasil. Continuando, gente. Então, a quantidade das pessoas no Rio de Janeiro, como tudo isso estava crescendo, tanto que de 60 mil habitantes em 1808, acabou subindo para mais ou menos 80 mil habitantes em 1822, quando a família real vai acabar saindo do Brasil. Porém, gente, além de transformações, havia também as permanências. Não somente a corte portuguesa estava influenciando o Rio de Janeiro, mas o próprio Rio de Janeiro também estava influenciando a vida dos portugueses que estavam vindo para o Brasil. Em primeiro lugar, são os modos de vida dos moradores de Baía de Guanabara, dos brasileiros, que estavam sendo, por um lado, adaptadas para a vida dos portugueses e, por outro lado, os portugueses se adaptavam também para viver no Brasil. Os costumes africanos, alguns costumes indígenas que haviam sendo já incorporados à vida
dos brasileiros, eles permaneciam, porque eram costumes de sobrevivência, eram costumes culturais que deveriam já permanecer naquela região e com aquelas pessoas. Então, com a abertura dos portos e o processo de transição de uma economia fechada e monopolista para uma economia aberta, o porto do Rio de Janeiro se tornava o principal centro econômico do país. E quando eu estou falando do país, não é somente do Brasil, mas de todo o Império Português. Naquele momento, a gente está falando sobre o Império Português. E uma das permanências que não foi a lugar algum e continuou, é o modo de vida, o modo de produção escravista. E com o aumento de troca de mercadorias no Porto do Rio de Janeiro, com a vinda de muita gente, com o aumento de construção, com o aumento de território, precisou de aumentar a mão de obra. Isso também aumentou muito o tráfico negreiro. Por volta de década de 1820, a cidade de Rio de Janeiro chegou a ter mais ou menos 34 mil escravos por ano. É uma estatística bem acima daquela que estava até a chegada da família real. Porque até 1809, mais ou menos, entrava entre 5, 10 mil escravos para o Porto do Rio de Janeiro. Então, a quantidade dos escravos a ser vendida, não só no Rio, mas no Brasil inteiro, só que eles vinham pelo Porto do Rio de Janeiro, chegou a triplicar ou até ficar 5 vezes maior, né? Isso também é uma das permanências e que foi muito bem adaptada, aliás, pelos portugueses que chegaram. Tanto que o nosso texto oferece uma tabelinha para a gente que vai mostrar que em 1808 nós tivemos uma população livre de 47 mil pessoas no Rio de Janeiro e 12 mil escravos. Em 1821, a população livre chegou a ser de 43 mil, porém 36 mil escravos, no total de 79.321 pessoas que estava no censo português, no censo brasileiro daquele período. Então, vocês podem ver, até a porcentagem de escravos e livres mudou completamente durante essa estadia da corte no Brasil. Porém, a nova estrutura da cidade, ela vai trazer várias pessoas para o Império. Ela vai atrair, pelo fato de ser a primeira capital de um império dos dois lados do Oceano Atlântico, a primeira capital que estava no Novo Mundo. Isso vai atrair e despertar a curiosidade de várias pessoas, viajantes, cientistas estrangeiros. De toda parte, eles vão chegar a Rio de Janeiro. E, se não como objetivo fixar uma moradia, pelo menos de explorar essas faces ainda desconhecidas da América Portuguesa. Tanto que esses acontecimentos, a vinda dessas pessoas, acaba sendo enunciada e publicada pela edital de intendência da polícia. Com a chegada da corte, o calendário oficial imposto pela realeza, ele colocava em cena datas comemorativas que intercambiavam entre os dias santos da região católica e os fatos políticos da monarquia. Então, a corte chegou e anunciou um calendário oficial. Agora, o Rio de Janeiro, como capital do Império, deveria agir como tal. Então, ele tinha seu próprio calendário que estava ligado à vida de todo o Império. Então, como o Império Português era um império, sem dúvida, católico, então os principais acontecimentos são os acontecimentos religiosos, no caso as festas religiosas, e os fatos políticos da monarquia. Desde aniversários régios, paradas militares,
vários festejos que tinham a ver com alguma promoção de algum fato ou ato político. E nessas comemorações, normalmente as práticas monárquicas, eles eram exteriorizadas. Os projetos políticos da realeza se faziam notar com mais intensidade. Aí aparecia aquela aura paternal e amorosa do rei para com os seus súditos e que deveria ser exaltada. Então, na verdade, esse calendário oficial, essa promoção das atividades oficiais, ela servia também como propaganda política do modo de vida do reino, de um império com rei como como monarca, como governante desse império. Então isso era muito importante e isso era trazido, isso nunca existia antes, obviamente, no Rio de Janeiro, como em nenhuma cidade brasileira, e foi trazido justamente com a corte portuguesa. Com a vinda da corte também acontece a reestruturação administrativa. Acontece, então, a manutenção e o bom funcionamento da burocracia, ela necessitava com que a monarquia portuguesa, do nosso lado do Atlântico agora, transportasse e implantasse importantes instituições régias. Apesar que eles estavam longe do Império Português e às vezes não estavam tão bem adaptadas a princípio à realidade brasileira, eles eram implantadas e acabaram se adaptando às realidades brasileiras. Então, a primeira e mais importante foi a Intendência Geral de Polícia da Corte. Era uma das instituições que garantiam a segurança pública. Ela foi criada já em abril de 1808, com amplos poderes, sendo que o líder que assumiu, o Paulo Fernandes Viana, aliás, carioca, quer dizer, nascido no Brasil, ele assume a responsabilidade pela guarda pessoal da família real. Ele tinha também atribuições de fiscalizar a construção dos teatros, manter a ordem das festas públicas, deter escravos fugidos, prender pessoas perigosas ao governo, vigiar a cidade para que não houvesse badernas ou crimes, quer dizer, e também registrar a entrada e saída de estrangeiros. Quer dizer, aí está sendo implantado um serviço de polícia, né, de segurança pública no Rio de Janeiro. Além disso, foi também criado o Ministério das Negociações Estrangeiros e da Guerra, um órgão de muita importância na política e na estruturação administrativa do Império. A sua preocupação também era em evitar as explosões revolucionárias no Brasil. Então, se o primeiro estava preocupado em manter a ordem no Rio de Janeiro, o outro estava preocupado em manter o exército português no Brasil e estava preocupado em manter a ordem no Brasil inteiro, né, no território inteiro. O Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que ficou responsável pelo Ministério das Negociações Estrangeiras e da Guerra, era, na verdade, um nobre português. E ele morreu, na verdade, em 1812. Mas ele estava muito preocupado, ele tinha uma ideia de construir justamente uma unidade nacional luso-brasileira. E isso era a ideia central da nova política proposta por ele. Ele estava tentando demonstrar o quanto o governo ilustrado estava atento às questões cruciais daquele momento vivido. Quer dizer, o interesse de unir
brasileiros, os nascidos na colônia, no Brasil, e os portugueses, vinha não somente dos nascidos no Brasil, mas também havia vários portugueses que vinham junto com a corte, que estavam pensando na possibilidade de realmente a cidade do Rio de Janeiro se tornar capital do Império, para sempre, a princípio, porque ninguém sabia como ia continuar a situação na Europa com Napoleão. Então, era um trabalho conjunto, tanto dos portugueses como dos brasileiros. Eles estavam pensando nos interesses nacionais. Esses interesses nacionais, eles estavam pensando não somente nos interesses do reino português em Portugal. Eles já viam o Brasil como parte desse reino, e havia vários portugueses, como, por exemplo, o ministro de Guerra, que defendia a preeminência do Brasil no cenário nacional. Então, é um aspecto também que a gente tem que levar em conta. Mais uma coisa também, que um mês depois da criação da Intendência da Polícia, o Dom João ele vai implantar a primeira tipografia na colônia, denominada de impressão régia. E a partir desse momento, a publicação dos papéis públicos e particulares estava sendo realizada no Brasil. E estava produzido nos moldes retóricos do antigo regime português, justamente como era produzido em Lisboa. Então, tanto os anúncios oficiais que vinha da corte, como publicação, por exemplo, dos particulares, que poderia ser anúncio de nascimento de herdeiro de algum, por exemplo, de algum carioca, ou anúncio de falecimento, ou também anúncio de vinda a alguma pessoa ilustre. Isso tudo poderia ser feito numa publicação pública, numa publicação oficial, que as pessoas normalmente liam, porque naquela época, como vocês sabem, não havia muita coisa de notícia diferenciada. Então, a partir desse momento, podemos dizer que nasce a palavra impressa no Brasil. E o decreto ele era publicado exatamente no dia de aniversário de Dom João. Então, esse dia era bastante significativo no calendário da realeza e, ao mesmo tempo, se tornou o dia de aniversário de imprensa brasileira. Porém, essa produção e circulação dos papéis públicos e privados, ela era sujeita a uma verificação, a uma censura. Então, competia aos diretores das tipografias examinar papéis e livros que se mandassem publicar e fiscalizar para que nada se imprimisse contra a religião moral e os bons costumes. Então, por um lado, surge a imprensa no Brasil. Por outro lado, não só imprensa como tal, não só o jornal, mas também a impressão própria régia. Ele vai criar um lugar onde vão se imprimir não somente papéis, mas os livros também. Porém, os censores da realeza, eles vão cuidar para que não sejam publicados os livros aqueles que fossem contrários do governo, por exemplo, ou cujas ideias não fossem bem aceitas pelo governo, como, por exemplo, ideias da Revolução Francesa, ou as ideias a favor do Napoleão. Então, era uma questão, não era uma imprensa livre. Também, justamente o ministro da polícia, ele estava responsável pela imprimir das obras de particulares, não ele mesmo, mas para cuidar para que não imprimisse nada que seja contrário, e também produzir e fazer circular a Gazeta do Rio de Janeiro. Agora a gente já está falando de uma imprensa
onde também havia uma constante atuação de censura, assim como na editora de impressão Régia. Então, mas apesar disso, vários livros, por um lado a gente está falando de censura, por outro lado, a gente tem que levar em conta que a partir desse momento, os livros não era mais preciso trazer da Europa. Esses livros, eles estavam sendo publicados aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, até 1822, foram publicados vários livros de amplo valor cultural. Neste período, até a saída de Dom João para o Portugal, foram impressos 720 títulos que versavam sobre diversas temáticas, sermões, obras literárias e científicas, opúsculos, livros sobre matemática, sobre história, sobre ciência política, economia, filosofia, teatro, enfim, romances, dramas também. No final, já em relação à documentação oficial do mesmo período, foram contabilizados, de acordo com o texto, 1.427 publicações. Isso é para uma cidade, para um país, para um território onde não havia a sua própria imprensa. A partir desse momento, o Brasil, o Rio de Janeiro, como se começa a ter. E os censores régios, eles eram personagens muito importantes nesse processo de comunicação e justamente eles estavam delineando a nova sociabilidade daquela sociedade, porque eles que estavam sendo responsáveis por aquilo que ia ser publicado ou não. Então, com o vinho dessa tipografia na colônia, há uma crescente variedade de gêneros e títulos, inclusive um aumento significativo do interesse dos leitores pelas ideias dos filósofos iluministas, como Voltaire, Rousseau, Montesquieu. E, apesar da curiosidade, as obras mais famosas, eles eram consideradas sediciosas pelos censores de Dom João, e eles vedavam constantemente a sua circulação. Então, havia alguns que acabavam sendo impressas, que eram consideradas, essa aqui pode passar. E tinha outros dos mesmos autores que acabavam sendo proibidas. Por exemplo, os direitos do cidadão de Memble eram dos livros proibidos, o Emile de Rousseau era proibido, Histoire philosophique de Abade Reinal também. Então havia vários livros que eram proibidos. Por outro lado, na mesma época foram, por exemplo, impressos 23 volumes da Bíblia Sagrada, traduzida em português pelo padre Antônio Pereira. E era vendida na loja de Paulo Martins Filho. Por que vem todas essas detalhes? Porque o autor do nosso texto, ele trabalha justamente com a imprensa e com aquelas edições que fazem propaganda. Acabou de sair o tal livro que está sendo vendido em tal lugar. Porque a imprensa, ela também era muito usada para... Era aquele comecinho de marketing, gente. Então, quando vinha algum professor para dar aula, ele publicava justamente no jornal. Professor de português ou de boas maneiras, veio, por exemplo, sei lá, da Inglaterra, veio para dar aula de não sei o que, não sei o que. Era muito interessante. O pessoal que trabalha com esses primeiros jornais, essas primeiras revistas também, eu acredito que eles fazem um trabalho super interessante, porque eles estão vendo como o nosso olhar sobre os jornais e revistas está sendo transformado de tempo em tempo, né? Normalmente, quando nós temos acesso a alguns arquivos de periódicos antigos, mesmo se eles fossem de 30, 40, 50 anos atrás, eles são bastante interessantes. A gente vê como muda o vocabulário, a gente vê como muda o enfoque até dando aos acontecimentos. Então, esse trabalho com os primeiros periódicos no Brasil, que o autor faz aqui nesse texto, ele é super interessante. Por isso, para quem não lê o texto, gente, por favor, fazem esse esforço.
A reestruturação do espaço público também foi um dos aspectos super importantes que vai acontecer com a vinda da corte para Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho sobre o público e privado. Na verdade, gente, o público e o privado ele começa a ser separado somente na Idade Moderna. Na Idade Média nós não temos essa separação entre o público e o privado. O que é meu espaço privado, né? E o que é o público, onde eu me comporto de uma maneira diferente. No entanto, no século XIX nós já temos uma plena noção entre o público e o privado. No entanto, essa cultura de espaço público, ela era muito mais desenvolvida na Europa. Os salões, por exemplo, onde as pessoas se encontram para discutir alguns assuntos, ou, por exemplo, os parques, os famosos parques europeus, onde as pessoas passeiam, cruzam-se, conversam, marcam os encontros, os museus, os teatros, tudo isso é espaço público. E Rio de Janeiro não tinha tantos espaços públicos assim. Porém, com a vinda da corte para o Brasil, esses espaços públicos começam a ser criados. Por exemplo, o famoso Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Academia Real da Marinha e a própria Impressão Régia também acabam sendo espaço público, a Casa de Suplicação, o Desembargo do Paço, a Mesa de Consciência e Ordem. São instituições jurídicas que vão se sobrepor à antiga estrutura colonial e eles vão marcar a centralidade do Rio de Janeiro como nova capital do Império Português. E, ao mesmo tempo, se tornando instituições, eles se tornam do mesmo jeito os espaços públicos. Então, por exemplo, vamos falar sobre o Jardim Botânico. É um espaço público voltado para cultivo das ciências naturais e, ao mesmo tempo, para passeio. Por outro lado, o Jardim Botânico ele vai trazer e vai estimular a prática dos novos cultivos, a cultura de plantações, e acabam criando uma importante iniciativa na cultura brasileira também. E essa iniciativa, ela parte também do príncipe regente, com interesse de multiplicar o alcance do comércio pela fabricação de substâncias úteis. Então, vai se introduzir no Rio de Janeiro, a partir desse jardim botânico, as árvores de especiarias, como, por exemplo, canela, cravo, pimenta, noz moscada. Isso tudo acontece, na verdade, justamente a partir de união de ciência, espaço público, como o Jardim Botânico, né, e a promoção dessa ciência pelo príncipe regente. Tanto que o nosso texto também vai citar de novo o redator da corte, que faz um comentário muito curioso na seção do Rio de Janeiro, por isso que eu quis até citá-lo para vocês, que vai falar sobre a chegada de plantas exóticas e medicinais no Brasil, vinda da cidade de Cayena, na Guiana Francesa. E vai dizer o escrito que as novas plantas podiam ser cultivadas pelos lavradores que se interessassem em plantar novos gêneros considerados muito úteis para o aumento das riquezas do Brasil. Vocês estão vendo? Na verdade, desde a chegada da corte, surge uma política. Eles não vieram para ficar por um tempinho para esperar Napoleão ir embora e voltar. Quando eles vêm, eles começam a introduzir umas mudanças fundamentais, porque eles não sabem se eles vão conseguir voltar para Lisboa ou não vão conseguir voltar para Lisboa. E isso acabou sendo super importante para o futuro do Império Brasileiro, o Império Brasileiro independente, porque, na verdade, toda essa formação que o Império Brasileiro vai herdar
ela vai ser implantada nesse exato momento. Por isso esse período é tão importante. Além do mais, a gente vai ter implantação dos outros espaços públicos. A gente vai ter a implantação, por exemplo, de um museu real. Em 1818 era fundado um museu sob direção de um franciscano, um frei, na verdade, José Batista da Costa Azevedo, que era um franciscano e professor de botânica e zoologia na Academia Real Militar. Porque a Academia Real Militar é um espaço público também, mas é um espaço universitário, um espaço de ensino. E o museu, apesar de não possuir um rico acervo, ele acaba ganhando uma doação, por exemplo, particular do próprio Dom João, que vai ser composta de peças de arte, gravuras, objetos de mineralogia, artefatos indígenas, animais empalhados e produtos naturais. E o museu esse também vai ser concebido como um local de memória da nobreza portuguesa, que vai como se perpetuar ao longo das gerações. Além disso, também foi super importante, isso no começo, já no primeiro ano da chegada da corte, a fundação do Banco do Brasil. É uma fundação econômica super importante, em 1808. Banco Nacional próprio, isso quer dizer que todas as agora manipulações econômicas vão acontecer a partir desse Banco do Brasil. Então, quem tem conta no Banco do Brasil, saiba, é desde 1808, tá bom? Então, voltando, desde a abertura dos portos brasileiras às nações amigas, a gente também tem que lembrar disso, né? Todo mundo que podia manter comércio com o Brasil, não é? E os ingleses também têm certos privilégios, tá? Os ingleses pagam bem menos impostos do que as outras nações amigas, também tem que levar isso em conta, tanto que o imposto inglês era menor do que o dos próprios portugueses, dos próprios brasileiros, tá? Isso também era um assunto de constante descontentamento por parte dos tanto brasileiros como portugueses. Então, a fundação do Banco do Brasil, ela foi super importante justamente porque a partir desse momento, toda a questão econômica ia ser resolvida através do banco próprio que está no Rio de Janeiro. Também, em 1810, foi criada a Câmara de Registros das Mercês e a Corporação das Armas. Eram dois espaços que organizavam o nascimento de uma classe nobre deste lado de Atlântico. Olha só que interessante. Das Mercês e Corporação das Armas eram os brasileiros que naquele momento, quando a corte estava presente no Brasil, eles poderiam receber o título de nobreza e eles se tornaram vassalos diretos do rei. Sim, aquilo tinha a ver com o antigo regime português. E talvez não vale, do nosso ponto de vista, hoje em dia, aquilo pode ser visto como se fosse uma coisa desnecessária. No entanto, muitos dos moradores do Brasil que nasceram na colônia, eles acabam justamente fazendo esses favores à corte. Muitas vezes esses favores eles eram monetários ou econômicos. Por exemplo, você dava de presente uma casa ou um território para a corte fazendo alguma coisa, ou para o rei aproveitar para alguma coisa pública, e graças a isso eles recebiam títulos de nobreza. E isso era reforçado pelo ato de beijar-mão. Esse texto, gente, ele fala bastante justamente sobre esse rito de beijar-mão que tinha muita importância
e muito simbolismo no antigo regime português. Para quem não lembra da parte da história medieval, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque na verdade o ato de beijar a mão ele realmente tinha muito significado na Idade Média, porque no momento que você beija a mão, o próprio beijo da mão, ele significava que você aceita essa pessoa a qual você beija a mão como seu senhor e se torna vassalo. Na verdade, é um ato simbólico de um acordo entre as duas pessoas. E um juramento de fidelidade ao mesmo tempo. Então, em 1808 ou 1810, etc., a gente não sabe quanto esse rito ainda realmente valia aquilo que ele significava na Idade Média. Porém, o rito continuou. Ele continuou sendo muito importante, ele continuou sendo usado justamente para entrega dos títulos. Apesar de poder parecer bastante ultrapassado naquele período já. A segunda parte do texto vai falar como o contato com a cultura europeia vai mudar os hábitos dos moradores do Rio de Janeiro. E um dos hábitos é almoçar fora de casa. Por exemplo, nos lugares denominados casas de pasto, que serviam diariamente diferentes cardápios pré-estabelecidos, com preços também já previamente fixados pelos comerciantes. Essas mudanças, na verdade, eles incentivam também a procura por cozinheiros, um ofício que era bem remunerado naquela época. Ao mesmo tempo, e de novo, o nosso texto ele vai mostrar vários anúncios nos jornais que fazem propaganda ou a busca de cozinheiro que vai ser contratado, fazem propaganda dos restaurantes, desses casas do pasto, onde as pessoas poderiam almoçar juntos, né? Então, mais um lugar público a ser explorado pela cidade Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, também é bem interessante, ele mostra, presta uma atenção nisso, olha, por exemplo, na página 37, ele vai mostrar vários produtos e os preços desses produtos que estão aparecendo no Rio de Janeiro, que eram usados e que eram comprados e vendidos e provavelmente que faziam parte, né, da mesa dos moradores do Rio de Janeiro naquela época. Muda-se também o cotidiano das chamadas minorias. Não sei se nós podemos chamar de minorias as mulheres, né? Afinal de contas, o universo feminino vai ocupar metade de qualquer modo, né? Mas a vida das mulheres acaba mudando, porque antes da vinda da corte, o espaço da mulher era ligado somente à casa. Mesmo sendo uma mulher rica da aristocracia e mesmo não tendo uma vida completamente fechada dentro dessa casa, ela estava ocupada a criação dos filhos, a manutenção da própria casa, né? Ela tinha que lidar com os escravos de casa, ela tinha que lidar com tudo que tinha a ver, na verdade, a casa dela. E a partir da vinda da corte, as mulheres elas começam a sair mais, elas vão agora dividir os espaços públicos com os homens. Elas vão para o teatro, elas vão para o jardim botânico, até começam a surgir as escolas para as meninas. Essas meninas vão ser ensinadas a boas maneiras, a corte, a costura, por exemplo, a bordar, a questões religiosas. No entanto, já surge a possibilidade de você educar uma menina fora de casa, não só no ambiente doméstico. E já é uma grande transformação. A vida dos escravos também, nos centros urbanos do Brasil, gente, os escravos, eles viviam de uma maneira bastante independente, entre aspas, do seu senhor. Porque os escravos nos centros urbanos, eles normalmente praticavam algum tipo de exercício. Por exemplo, eram pintores, carpinteiros,
eu não sei, às vezes até cozinheiros. Então, o senhor, ele vendia o serviço do seu escravo. Então, o escravo, ele trabalhava independentemente do seu senhor e esses ganhos normalmente eram divididos entre o próprio escravo e o seu senhor. Obviamente, o senhor levava a parte maior. Então, as mulheres escravas, por exemplo, eles podiam trabalhar, né, oferecer seus serviços de ama de leite, de cuidadora de criança, de cozinheira. Os homens faziam os trabalhos que tinham mais a ver com o trabalho masculino mesmo, né? Trabalhavam nas obras, como pedreiros, por exemplo, como sapateiros. Dependendo, eles eram até profissionais bastante requisitados, mesmo continuando sendo escravos, tá, gente? Então, com a vinda da corte, essa exigência por trabalhos especializados acaba crescendo. Então, essa quantidade dos escravos, como a gente viu, também cresceu bastante no Rio de Janeiro. Nós estávamos vendo, falando sobre 37 mil escravos no Rio de Janeiro, e esses escravos, normalmente, além de trabalhar dentro da casa do senhor, eles estavam praticando esses serviços, exercendo essas atividades de diversas funções: sapateiro, doceiro, padeiro, cozinheiro, vendedor ambulante também poderia ser, e uma parte do seu ganho ia para o seu senhor, quer dizer, ele não precisava fazer nada, praticamente realização de um sonho de um antigo cidadão grego, né? O escravo como sua garantia de aposentadoria. Eu vou trabalhar para juntar meu dinheirinho, para comprar meu escravo, para quando eu tiver velho, o escravo trabalhar por mim. Então, mais ou menos isso estava acontecendo no Rio de Janeiro nesse período. Junto com essa grande quantidade dos escravos no Rio de Janeiro, vão aumentar-se os meios de proteção e os meios contra a fuga desses escravos. Então, as fugas, as revoltas coletivas organizadas era, na verdade, uma realidade. E essa realidade, ela deveria ser denunciada a fim com que esses sujeitos fossem controlados e punidos. Então, por exemplo, a fuga do escravo, ela também poderia ser anunciada e publicada no jornal, onde a pessoa ia fazer ia fazer a descrição, né, da pessoa que fugiu. Se vocês lembram, se vocês leram o romance de Escrava Isaura, por exemplo, né, quando a Escrava Isaura foge, justamente o que faz como é que é o nome dele? O senhor Leôncio, eu acho, né? O que ele faz? Ele anuncia no jornal todos os dados da escrava que fugiu, né? E depois ela é reconhecida em algum momento. Isso eu acho muito estranho, porque eu acredito que numa sociedade, num ambiente de nobreza, ia ser difícil reconhecer uma moça vestida como uma moça livre, né, como aristocrata. Deveria ser difícil ela ser reconhecida como escrava. No entanto, no livro acontece assim, né? Mas, de qualquer modo, os jornais serviam também para isso. Tanto que os proprietários descreviam os escravos que fugiam e prometiam uma recompensa para quem dá alguma dica a respeito. Ao mesmo tempo, gente, como a fuga, a revolta dos escravos era uma coisa que deveria ser não só punida, como também controlada, as pessoas que, vamos dizer, colaboravam com essas fugas dos escravos, eles também iam ser punidos, tá? Então, não era só questão de escravo, era questão daqueles que não concordavam, por exemplo, com a situação da escravidão. Então, deixa a câmera travou de novo, então isso significa que está na hora de encerrar. Porém, eu não falei ainda dos dois assuntos importantes.
E eu tenho que falar sobre eles porque, na verdade, sobre o último assunto, eu quero que vocês façam o trabalho do final do bimestre, que é sobre a Revolução Pernambucana de 1817. Mas, antes de falar sobre a Revolução Pernambucana, eu vou falar um pouquinho sobre a aclamação de Dom João VI e elevação do Brasil a Reino Unido, que vai estar ao lado, né, no mesmo nível de Portugal e Algarve. Então, primeiro, a aclamação de Dom João VI. Dom João VI, ele acaba sendo aclamado como imperador, como rei, né, em 1817, com a morte de Dona Maria. Vamos falar um pouquinho sobre Dona Maria. Por que o Dom João, até esse momento, era príncipe regente, e por que Dona Maria, que a gente conhece como a rainha portuguesa, que tanto que ela foi importante em alguns momentos políticos, por exemplo, pelo seu ódio ao Marquês de Pombal. Talvez não é uma coisa muito inteligente, porém, eis o fato, né? E proibição, por exemplo, de industrialização, de surgimento, de abertura das indústrias no Brasil também, ela foi responsável. Por que Dona Maria, nesse período, já não tem mais nenhuma voz? Então, Dona Maria era uma personalidade bastante interessante, estranha talvez. Ela era uma mulher muito, muito, muito religiosa. Na verdade, o ódio dela em relação ao Pombal foi justamente porque Pombal expulsa jesuítas do Portugal. A sua proibição de indústria no Brasil foi até que, do ponto de vista político, foi um ato até inteligente, porque o Brasil, produzindo suas próprias mercadorias, não precisa comprar de Portugal. Então, a partir desse momento, a função da metrópole portuguesa como intermédio nos assuntos de negociações, ela acaba sendo dispensada. Ela não estava pensando de uma maneira tão profunda como o próprio Pombal, né, como a gente estava vendo nos textos anteriores. Porém, ao passar dos anos, ela ficava cada vez mais religiosa, fanática, até acabar se tornando perturbada com essas ideias. A morte do marido dela, o Dom Pedro III, português, e depois a morte do filho dela, o Dom João, ele tinha irmão mais velho, o Dom José, que deveria se tornar o rei de Portugal. Depois a Revolução Francesa, enfim, ela ficou perturbada com todas essas coisas que estavam acontecendo, e sua religiosidade, ela se tornou, acabou se virando como se fosse uma loucura. Então ela estava vendo os demônios, ela estava achando que o marido dela está no inferno por permitir a Pombal, por exemplo, expulsar os jesuítas. E apesar dos médicos serem convidados até da Inglaterra para tratar da mente dela, ninguém conseguiu nada. Então o Dom João VI acabou se tornando o príncipe regente. Ele continuou sendo o príncipe regente até a morte da rainha, para depois se tornar o rei e imperador. Mas antes disso acontecer, em dezembro de 1815, Dom João, sendo ainda príncipe regente, ele eleva o Brasil à condição de reino unido a Portugal e Algarves. Sabe o que isso significa, gente? Isso significa que mesmo se ele voltar para Lisboa, Brasil nunca mais poderá ser colônia. Agora Brasil é um reino. É um reino governado por mesmo monarca de Portugal. Sim. Porém, é um reino que nunca mais voltará a ser colônia. Isso acontece em 1815. E o que mais acontece em 1815, gente? Em 1815, o Napoleão definitivamente perde o seu poder. Ele é enviado para a ilha de Santa Helena, que fica lá bem no finalzinho, é uma ilha que fica, eu diria, perto da África, mas na verdade bem longe da África. No entanto, lá, para o lado da África, pertence aos ingleses, porque ele fica tão longe, para ele não conseguir fugir de jeito nenhum daquela ilha, como ele conseguiu fugir da ilha da Elba, por exemplo. Então, é um momento quando a Lisboa já está livre das tropas francesas. Tá, gente?
Na verdade, é o momento quando Lisboa já está insinuando que o rei deveria voltar. Porém, o príncipe regente eleva o Brasil à condição do Reino Unido. Então, ele muda o status oficial político do Brasil. E o fato do Rio de Janeiro ser capital do Império Português e o Brasil agora oficialmente deixa ser colônia de Portugal, fez com que os portugueses eles começam a ficar muito inquietos com essa situação. Tanto que em Portugal, naquele período, a situação era bem complexa, porque como a família régia não estava lá, quem tinha muita influência no governo eram os ingleses que estavam comandando as tropas para a expulsão dos franceses. Então, esses ingleses, eles estavam tendo muita influência e a própria nobreza portuguesa estava completamente descontente com essa situação, tanto que eles tentam... eles enviam, por exemplo, uma carta a Dom João, pedindo, expressando pesar pela ausência da realeza, pedindo o rei voltar. Naquele momento, ele não volta, né? Então, eles começam... Aí surge um terreno bastante fértil e tem vários nobres e políticos portugueses que começam a se revoltar contra essa situação. Porque o domínio dos ingleses, apesar de não ser o mesmo domínio dos franceses, mas a sua influência no governo deixa várias pessoas descontentes. E eles acabam fazendo um complô, né? Pensando em fazer como se fosse uma revolta em Portugal e em favor de monarquia constitucional em Portugal. Mas, no entanto, essa tentativa acaba sendo sufocada pelos próprios ingleses. E esse novo status político do Brasil, ele coloca os brasileiros em pé de igualdade com os portugueses. E os lusitanos, eles não reagem bem a essa transformação. Então, agora, na verdade, os habitantes de Portugal, eles se veem na mesma situação jurídica como os habitantes do Brasil. E sendo o capital do Império no Rio de Janeiro, eles se sentem como se eles fossem transformados agora nos moradores de uma colônia. Eles se sentem super prejudicados com aquilo que está acontecendo no Brasil e com o fato dos brasileiros acabarem tendo o mesmo nível, né, dos cidadãos do Império, do Reino. E também, mais ou menos nesse mesmo momento, em 1817, a província do Pernambuco, ela vive uma ampla, enorme insurreição contra Dom João VI. Aliás, contra a corte portuguesa no Rio de Janeiro. E mais, nessa ressurreição, eles declaram a sua independência e se separam de todo aquele império português, daquele reino do Brasil, de todos. E essa insurreição, gente, ela é super importante do ponto de vista histórico, porque, na verdade, de certo modo, ela acaba sendo mais ou menos no mesmo nível da Inconfidência Mineira, ou até mais, porque, na verdade, ele atinge a maior quantidade das pessoas, atinge, além de Pernambuco, outras províncias também, e eles declaram uma república independente que vai durar praticamente 3 meses, tá? Até a chegada das tropas imperiais. Então, é um momento também bastante interessante, e justamente por isso que eu quero que vocês que vocês me façam um trabalho a respeito disso, porque
A partir desse momento, na verdade, a política em relação das províncias brasileiras dentro da corte vai mudar. Por que acontece em primeiro momento essa ressurreição? Porque o Nordeste, até o Rio de Janeiro se tornar capital, era o centro, na verdade, das províncias brasileiras. E a chegada da corte, que acabou migrando para Rio de Janeiro, ela vai pegar todos os recursos que foram pagos para, em alguns momentos, para metrópole. Eles acabam sendo transferidos para Rio de Janeiro e até mais. Como essa corte no Rio de Janeiro vai fazer todas aquelas inovações que a gente acabou citando, e vai transformar a vida política, administrativa, a vida social, pública e até particular da cidade do Rio de Janeiro, tudo isso vai cair às custas de quem? Tudo isso vai cair às custas daquelas províncias que eram mais ricas até a chegada da corte, que vão ser as províncias nordestinas, como Pernambuco, como Paraíba, por exemplo, né? Então, aumento dos tributos pagos por Pernambuco e também a péssima condição das tropas militares, que eram mal pagas e mal alimentadas, eram fatores que contribuíram para que os habitantes da província tivessem uma imagem despótica do príncipe regente. Eles viam, se no Rio de Janeiro o príncipe regente era o pai do povo, a sociedade carioca ela estava vendo na vinda da corte uma grande oportunidade. Nas províncias, as coisas aconteciam de uma maneira completamente diferente. Tanto que até o comércio, que deveria melhorar graças à abertura dos portos, era controlada justamente por portugueses residentes em Pernambuco, que estavam vinculados ao comércio lusitano. E eles detinham o monopólio dos suas produções como açúcar e algodão. Então, na verdade, essa abertura dos portos não favoreceu em nada aos moradores locais. Então, vários líderes do movimento, tais como Domingos José Martins, Antônio Carlos de Andrada e Silva, Padre João Ribeiro, o magistrado José Luiz Mendonça, o representante de agricultura Manuel Correio, o militar Domingos Teotônio, José Martins Pessoa, eles conseguem dominar o governo provincial e instalar um governo provisório. E suas propostas básicas eram proclamação da República, abolição de alguns impostos e a elaboração de uma Constituição que estabelecesse a liberdade religiosa e de imprensa, bem como a igualdade de todos os proprietários perante a lei. Vocês estão vendo? Essas exigências mostram que a situação nas províncias ela estava bastante complicada. Enquanto o Rio de Janeiro estava crescendo, enquanto o Rio de Janeiro estava evoluindo, se desenvolvendo, as províncias, aquelas províncias mais ricas, que eram centros comerciais, que eram centros culturais, e hoje em dia são os centros históricos brasileiros, eles estavam sofrendo como vinda da corte. Então, na verdade, essa revolução de 1817 vai mostrar essa grande desigualdade que a corte vinda para o Brasil vai trazer também para o próprio Brasil. Isso por isso que o estudo dessa revolução é importante. E também eles estavam falando sobre o fim, a abolição do regime escravista. Eles estavam assinando para o fim gradual da escravidão que ocorreria num futuro ainda incerto. Por quê? Porque vocês entendem que os revoltosos eles pertenciam às camadas escravistas. No entanto, como eles estavam anunciando uma república, essa república estava baseada nos ideais franceses, e os ideais franceses falam sobre igualdade de todos, quer dizer, a questão de escravidão não poderia não ser tocada e não
não prometer pelo menos uma resolução para essa questão. Como vocês sabem, na Revolução Francesa, quando ela acontece, a primeira coisa que eles fazem é abolir a escravidão, mesmo nas colônias francesas. Isso depois foi revertido. No entanto, no momento da Revolução, a escravidão foi abolida. Então, eles vão falar que esse governo deles vai acabar para sempre com tirania real. Então, estão vendo? Se nos anúncios deles o rei, o Dom João VI, ele aparece como tirano. Então, se o Rio de Janeiro e Lisboa, naquele momento, estava lutando onde esse rei vai ficar, o que vai ser a capital realmente do império, onde que vai ser o centro, os pernambucanos estavam vendo ele como um tirano. E eles também vão conquistar o apoio das províncias de Paraíba e de Rio Grande do Norte, que vão, juntamente com Pernambuco, vão se juntar e eles vão criar essa república, esse governo provisório, que vai durar mais ou menos 70 dias, sob um governo provisório e que proclama a independência dessa região, que, no entanto, acaba de uma maneira bastante triste com a vinda das tropas imperiais. Eles tinham até sua própria bandeira. E o nosso texto fala bastante a respeito dessa bandeira, que é a bandeira da Revolução de 1817, que é dividida no meio, horizontalmente, em duas cores, azul e branco. Tinha no branco uma cruz vermelha, sinal da religião cristã, uma alusão também ao primeiro nome do Brasil, Terra de Santa Cruz, e apontava caminho da redenção. E também a parte azul da bandeira, um sol esplendoroso vinha acompanhado de um arco-íris e de 3 estrelas, que simbolizavam justamente essas 3 províncias rebeldes. E o sol significava os habitantes de Pernambuco, que sob ele viviam. E também lembrava a justiça do astro que rege todo o universo. Então tinha toda aquela simbologia do século XIX com essa bandeira dos revoltosos. Porém, gente, o governo central ele não tardou de reprimir a revolução. As forças do Rio de Janeiro, comandados por Luiz Rego, sob a direção do presidente da capitania da Bahia, o Conde de Arcos, vocês lembram dele? Articulam um forte bloqueio naval em Pernambuco. Depois eles vão entrando em Recife, dominando-a. Os revoltosos acabam fugindo para Olinda, porém a revolução ela estava perdendo força. Isso, como sempre, né? De acordo com um viajante francês que se encontrava naquele momento na província, ele viu que o povo já não tinha mais aquele entusiasmo diante desse ensaio democrático. Percebia claramente que a sua situação não tinha melhorado como haviam anunciado os líderes. E tanto que, por exemplo, Domingos Teutônio, um dos líderes, ele já era considerado por muitos como um ditador e não um revolucionário libertador. Então, essa perda do idealismo, aí, a partir desse momento, quando o idealismo acaba sendo perdendo, cada um ficou por si mesmo, né? E quando houve entrada de cerca de 8.000 homens do exército régio para Recife, dia 30 de abril de 1817, o desânimo já estava reinando na província. Então, em dia 20 de maio, já a contra-revolução, de certo modo, já estava tomando conta de população. E o poder monárquico foi restituído. O novo governador de Pernambuco se tornou o Luiz Rego, aquele que trouxe o exército. E no mês de junho, quando o Rego reafirmava o contrato soberano com a monarquia portuguesa, na cidade eram expostas as cabeças e partes dos corpos dos conjurados. Quer dizer, eles acabaram perdendo
e eles acabavam sendo decapitados e seus corpos estavam sendo expostos para dar lição àqueles que vão pensar no futuro numa revolta contra o poder central. Porém, apesar que a Revolução Pernambucana foi destaque das notícias da Gazeta do Rio de Janeiro, em maio de 1817, mais ou menos na mesma época, estava acontecendo um pouquinho mais tarde, né, na verdade, em 1820, estava acontecendo uma outra revolta, que é a Revolução do Porto. Antes, em 1817, aconteceu justamente aquela revolta com o objetivo de derrubar a supremacia militar inglesa e implantação de uma monarquia constitucional que foi suprimida por Marechal Beresford, que era um inglês, e a quem o Dom João deu os plenos poderes. Tá? Porém, apesar dessa supressão, em 1820 surge uma nova revolução. E essa revolução, gente, ela exige a vinda de Dom João para Portugal. E essa revolução, ela faz com que o Dom João acaba tomando uma decisão. Então, pressionado por seus súditos, que acabaram, na verdade, eles derrubaram uma junta governativa chefiada por Beresford. Beresford era um general inglês, tá, gente? Ele era um aristocrata inglês super importante que tentou continuar em Portugal depois da vinda de Dom João também, mas no entanto ele não foi mais aceito dentro da corte portuguesa. Ele voltou para a Inglaterra e lá também ele ocupou vários cargos importantes, então ele não perdeu muita coisa não. Porém, então sua junta governativa foi derrubada. E imediatamente foram convocadas as Cortes Gerais e Extraordinárias Constituintes da nação portuguesa, cuja tarefa fundamental era elaborar uma Constituição. Porque, na verdade, os objetivos dos revolucionários eram a constitucionalização do país, a volta do Dom João VI e a expulsão do Beresford. O liberalismo... Sim, eles estavam a favor do liberalismo, no entanto, do liberalismo em Portugal. Eles não estavam interessados no Brasil como um reino à mesma altura de Portugal. E o Dom João VI, ele anuncia a sua partida através de um decreto, ele entrega a seu filho, Dom Pedro, a regência do Brasil, e ele pressente, na verdade, essa inevitável independência do Brasil. Justamente por isso ele demora tanto deixar o Brasil, porque ele entende que com essa situação que está acontecendo, com essas possibilidades que o Brasil tem, com sua própria riqueza, o Brasil era a colônia mais rica portuguesa. Na verdade, o Brasil era muito mais rico do que o próprio Portugal, né, gente? Então, ele já pressente essa independência. E o Dom Pedro, mesmo sabendo que o Dom Pedro poderia se tornar governante desse Brasil independente, ele tem plena noção que o Dom Pedro, ele é o seu filho e, além de ser seu herdeiro, ele também é seu vassalo, tá? Então, o Brasil, mesmo se tornando independente, é nisso que Dom João aposta, ele vai continuar sendo um reino vassalo de Portugal. Por quê? Porque o imperador do Brasil independente no futuro vai ser justamente o seu filho e seu vassalo Dom Pedro. E o embarque da família real ocorre em meio de uma grande agitação nacional, e a corte acaba se embarcando e acaba abandonando o Brasil, voltando para Portugal. E pouco tempo depois, o Brasil anuncia sua independência. A gente vai falar a respeito disso na aula que vem. Eu acredito que amanhã eu vou passar para vocês a questão que a gente vai trabalhar, e também, gente, quero passar um filme para vocês sobre a Revolução Pernambucana de 1817.
O filme tem no YouTube, eu vou deixar o link para vocês assistirem. Assistem, tá, gente? É um filme legal. É um filme documentário, tá? E eu vou terminar por aqui. Desculpa por eu demorar tanto. E até a próxima aula. E desculpa por essa aula sair tão tarde assim, porque realmente hoje em dia foi uma loucura. Nem o computador é meu, é da minha filha. Tá, gente? E até a próxima.